Bom, a gente vai falar sobre variáveis nessa sequência de vídeos, né, que no YouTube se chama playlist. Meu nome é Hilton, Hilton Fernandes. O G de Garcia eu normalmente não uso, mas como tem tantos Hilton Fernandes no YouTube, eu acabei usando para ser mais facilmente localizável. Bom, aqui como de costume está a agenda, o que a gente vai cobrir nesse vídeo, né? Tem a motivação, por que a gente está fazendo esse vídeo, qual o papel dele nessa sequência de vídeos, uma espécie de curso, né? Vamos falar de conceitos e tipos básicos de variáveis, vamos executar programas, né? Na verdade a gente não está instalando ainda, não fechou um ambiente de execução e tal, então a gente vai usar um ambiente na web, tá? Bom, e a gente vai falar das operações que a gente pode fazer com os tipos de dados, né, e portanto com variáveis que contêm esses tipos de dados. Bom, e a gente está fazendo uma abordagem que a gente pode chamar de espiral. A gente passa várias vezes no mesmo assunto, cada vez com um nível diferente, uma profundidade diferente. Então a gente vai começar a introduzir agora um assunto que só vai entrar em maior detalhe no próximo vídeo, que é a ideia de variáveis escalares versus sequências, por analogia com casas versus prédios. E aí, por último, a gente já comentou antes, mas todos esses vídeos estão disponíveis. A gente vai explicar de novo onde é que estão, em que site que eles estão, etc. Bom, a motivação é a seguinte: as variáveis são elementos importantes dos programas, são elas que vão conter as informações e de uma forma ou de outra estão disponíveis em todas as formas de comandar computadores, né? Forma de comandar computadores, vulgo linguagem de programação. Bom, Python tem vários tipos de variáveis e tem várias formas de agregá-las, né? Do mesmo jeito que a gente usa tijolos para construir um prédio de uma certa forma ou de outra, tem várias formas também de agregar variáveis para construir programas. E aí, de qualquer modo, então, é inevitável conhecer sobre variáveis para poder aprender a programar. Bom, a ideia básica é que elas são caixinhas onde a gente consegue guardar informações, tá? Essas informações muitas vezes não são o que a gente espera que seriam informações, mas são tipos básicos, né, muito flexíveis, que vão permitir a gente construir informações mais complexas que eventualmente são o que a gente quer. E um outro ponto importante é que essas variáveis só existem durante a execução de um programa, ou seja, terminou o programa, não tem mais aquelas variáveis. E para a gente guardar as informações vão ser necessários outros recursos, né, como arquivos ou banco de dados, mas isso está bem à frente no nosso curso, nossa sequência de vídeos, então é uma outra história. Bom, existem três tipos muito básicos de dados no Python, né? E, portanto, né, três tipos de variáveis, são coisas que vão conter esses dados. Tem os dados que são chamados de inteiros, que são associados ao tipo int, né, abreviação naturalmente de integer, mas a gente vai ver mais adiante que esses int não são exatamente os inteiros da matemática, tá? Bom, e dados em ponto flutuante. Esses dados são usados para acomodar números quebradinhos, né? A gente vai ver ainda hoje, por que eles são chamados de flutuantes, tá? Pontos flutuantes. E o nome em Python é float. Bom, e por último, nessa sequência de três tipos básicos, está o tipo de dados chamado string, que em Python é abreviado só pelas três letras iniciais. Na verdade, existe também o tipo de dados bool, que vem de boolean, né, booleano, que é uma homenagem a um matemático, mas isso fica mais para frente. E eles são próximos dos inteiros, tá? Tem uma conversão fácil entre eles, mas eles só têm dois tipos de informações: ou o valor falso, né, que é em inglês false, ou o valor verdadeiro, que em inglês é true. Tá? O Python, a gente já comentou, foi inventado por um holandês, mas como os computadores
foram criados em inglês, né, por pessoas nos Estados Unidos, etc., na Inglaterra também, é tradicional usar tudo em inglês, tá? Mesmo então em Python os nomes de variáveis, etc., estão em inglês e não em holandês, tá? Bom, e aqui estão alguns exemplos de dados, tá? Naturalmente não tem pretensão de incluir todos. Então, tipos de dados int: 1, menos 1, 2, 0, 15 e esse número aí enorme, um monte de 5, tá? Agora, os mesmos dados, se eu colocar só um pontinho decimal e 0 depois, a rigor é o mesmo número, né? Matematicamente é o mesmo número, já leva eles para o tipo de dados float. O tipo de dados int não tem como ter decimais, né? Não tem nada depois da vírgula, né? Que eles são parecidos com os inteiros. E os floats não, eles têm esse recurso, tá? Naturalmente não é só ter o ponto zero, né? Um número mais quebradinho, claro, por isso que é inventado, né? 1.23, menos 1.45 e assim por diante, são tipicamente float, tá? Bom, agora só tem um probleminha, né? Que é bom a gente saber desde logo quando começa a mexer com programação. Bom, se você pensar em termos matemáticos puros, né, de matemática pura, só na cabeça da gente, sem estar em computadores, se alguém um dia falar para você, olha, esse aqui é o maior número inteiro que existe, aí você vai, pega aquele mesmo número, não importa quantas casas, quantos dígitos tenha, soma um e fala, não, esse aqui é maior. Aí a pessoa vai falar para você, olha, então esse aqui é o maior. Você fala, não, ainda não. O maior agora é esse outro aqui, ó, soma um. E assim por diante. Não tem um limite para dizer qual que é o maior número em ponto flutuante. Só que o computador é uma máquina física, ela é limitada. Não importa o número monstruoso que caiba nele, com certeza não é um número infinito, né? Então, a gente chama de int, mas como eu falei, não é o número inteiro de verdade dos matemáticos, tá? Mas é uma aproximação. E aproximação também são os números float, tá? Pensa só num número bem simplesinho, que é 1 dividido por 3, né? Que em matemática, matematicamente seria representado por um número infinito de casas depois da vírgula, né? Então 0.3333 infinito. Aí, como eu falei, o computador é finito, pode ser o computador maior do mundo, pode ser um número monstruoso de casas decimais, mas ainda assim não é infinito. Então, em termos matemáticos, isso é uma frustração em alguns momentos, tá? Mas a diferença é a seguinte, não tem 3333 infinitas vezes, mas tem um número tão grande de 333 que a diferença entre esse negócio truncado vai ser pequena. Outro ponto importante que nunca é demais lembrar é que o jeito normal dos programas tratarem com números em ponto flutuante é usando um pontinho, um ponto decimal, não a vírgula, tá? Então, naturalmente isso veio dos Estados Unidos, etc. E a gente, quando programa, normalmente tem que respeitar isso. Tem linguagens que até contornam essas coisas, mas não é o caso do Python, tá? Beleza. Bom, e esse tipo STR, ele é muito importante porque ele permite que o programa se comunique com os usuários, tá? Os tipos de dados int, float e na verdade outras informações são gravados lá, manipulados num modo especial chamado de binário, que está mais de acordo com o hardware do computador. Então, para comunicar int, float, etc., você precisa converter para string, quer dizer, comunicar quer dizer, você quer colocar na tela, colocar em formulários, colocar em imagens, então passa por uma string, tá? Em termos formais, o tipo STR, né, seria chamado Character String, mas aí os programadores só falam string, né, os programadores de língua inglesa. E em português, a gente deveria falar, né, cadeias de caracteres, mas assim, fora na academia, talvez em um documento formal, etc., ninguém fala isso. Então, as pessoas só falam string. Tá? Tudo bem, em inglês mesmo, mas é como eu falei, né? Os computadores foram feitos, começados nos Estados Unidos, na verdade hoje em dia até são feitos na China, mas então a cultura da computação é muitas vezes em inglês, então a gente acaba usando essas palavras em inglês mesmo. Bom, e aqui são dois dados do tipo str. Em Python a gente pode escrever um valor do tipo str
ou com apóstrofes, né, que a gente chama um par de apóstrofes, na verdade, ou um par de aspas, tá? Então apóstrofe aqui no name e aspas no nome. Bom, aí a questão, né? Por que a gente coloca as strings, né, ou as cadeias de caracteres, entre aspas ou apóstrofes? Aí, na verdade, a ideia é a seguinte: você está querendo dizer para o Python, interpretador Python, que aqueles valores devem ser interpretados literalmente, do jeito que estão. Não é um comando de programa, não é nome de variável, né? A gente vai até discutir mais adiante o que são esses nomes. E então é esse aviso: ó, não interpreta esse negócio, o que eu escrevi é isso mesmo, é literalmente, tá? Bom, e em português formal, esses dois caracteres, aqui parece uma aspa, mas é um par de apóstrofes, tá? É comum que os programadores chamam eles de aspas simples, porque em inglês também é chamado de single quotes, ou aspinhas, tá? Eu acho que eu já vi mais gente falando aspinha do que aspas simples, tá? Mas, como eu falei, ninguém fala apóstrofe, eu nunca vi ninguém falando apóstrofes. Bom, e aqui está, por último, mas não menos importante, o tipo de dados bool. Ele é especial por várias razões, né? Uma que a gente falou, ele só tem os valores false e true. Em geral, false, nas várias linguagens de programação, etc., é associado ao inteiro zero. Bom, em termos, vamos dizer, muito teóricos, né, até trazendo de volta essas coisas que esse tal de Boole, George Boole fez, a gente associaria o true ao inteiro 1. Mas em programação, né, principalmente a partir da linguagem C, tem essa tradição de considerar qualquer número diferente de zero como gerando um valor true. Então, é uma coisa para a gente pensar. E, bom, ele não é tão comentado, principalmente nessas introduções de programação, porque eles têm especificidades, né? Esses tipos bool têm algumas especificidades. A gente vai ver mais adiante quais são elas. Bom, a gente vai passar a usar nesse momento um compilador Python online chamado Replit. Não sei o que quer dizer isso, se é uma sigla e tal. Em algum dia eu vou descobrir. Bom, aqui quem estiver usando o PDF, basta clicar nesse link. Mas quem precisar, estiver olhando só o vídeo, esta é a URL mais formal. HTTPS, etc., né? Replit Languages Python 3. Esse site tem um monte de linguagens de programação, de repente em algum contexto, algum momento, vale a pena dar uma fuçada lá, tem sempre linguagens novas aparecendo, parece que é um lugar bom para aprender. Bom, então a gente já deu uma geral dos tipos básicos de dados, então vamos ver como a gente consegue interagir com eles, né? Mesmo que eles estejam ou não em variáveis, tá? Bom, os tipos de dados float são muito fáceis de se entender porque são na matemática básica, a gente estuda aí nas escolas, etc., coisas de operação numérica, né? Então aqui são as 4 operações, como é que são usadas em Python. A adição é o mais mesmo, a subtração é o menos, essa barrinha é a divisão, e tem muitas calculadoras que usam barrinha para expressar a divisão, né? Então não é tão estranho. E esse sinal aqui é a multiplicação. Muitas vezes a gente escreve um xzinho para significar a multiplicação, mas como em linguagem de programação a gente usa a variável x, o nome de variável x, eventualmente ia gerar confusão, o pessoal passou a usar o asterisco, tá? Que normalmente não é usado em quase nada, tá? Bom, no caso das strings, né, ou dos tipos de dados str, eles têm uma quantidade menor de operações, pelo menos em relação àquelas 4 operações, tal, né? Uma delas, a principal, é a concatenação. Eu uso o sinal de mais, né, de adição, normalmente, para grudar 2 strings. Aqui está um exemplo. Se eu tiver a string A e a string B, eu grudo elas através desse sinal de mais. Grudo ou concateno, né? Grudo é o informal. E em Python, não é em todo lugar, mas existe a multiplicação. Se eu quiser, por exemplo, repetir uma string, no caso aqui, claro, um exemplo simplinho, né? Podia ser uma coisa maior. Eu coloco um número inteiro e o mesmo sinal de multiplicação dos tipos numéricos.
Aí aqui, ó, 4 vezes A vai gerar uma string com 4 As, tá? Na verdade, existe um monte de, como elas são tão importantes para comunicar, as strings têm um monte de transformações que vão ser mais discutidas mais adiante. Bom, e aqui então vamos ver nossas contas, né? Um pouquinho de experiência de programação. Bom, aqui está o nosso interpretador, né, o Replit e tal, e aqui está um pedacinho do programa, justamente o que está sendo mostrado no PDF. Tá? Acabei de jogar aqui na tela, eu deveria ter guardado, mas acabei não guardando, mas normal. Então vamos lá, então eu vou rodar esse programa. O que vai acontecer? Olha só que interessante, né? Aconteceu um monte de coisas aqui, mas eu só fiquei sabendo do print. Então essa que é a ideia, as variáveis são totalmente internas ao programa. Para eu saber alguma coisa, eu preciso escrever. Para eu informar alguma coisa. E naturalmente eu posso também ler informações. O programa naturalmente não é isolado do mundo. Ele vai ler as informações, quer dizer, ficar sabendo o que o usuário quer fazer e vai escrever informações. Quer dizer, vai dizer para o usuário, olha, eu fiz essa coisa, então olha aqui o resultado. Então aqui estão as saídas, né, são esses prints aqui. Então as saídas dos conteúdos das variáveis. Aqui nesse programa, é até vergonhoso, né, de certo modo, eu informar o que eu estou... os valores dos índices, não sei o que, né, que eu já coloquei o 10, para que eu vou imprimir de novo? Mas a ideia geral, né, dessas coisas básicas é que elas preparam a gente para coisas maiores. No futuro, né, naturalmente um programa muito grande, eu não vou, mesmo que eu seja o programador, eu que esteja sabendo tudo que está acontecendo nele, em algum momento vai ter uma soma de tantas coisas que eu não vou estar entendendo, né? Então eu vou preferir, e qualquer ser humano vai, olhar o resultado antes de olhar a lógica do programa, tá? Aqui tem aquilo que a gente já comentou outra vez, que esse nome de variável aqui é péssimo, não significa nada. O quê? O que quer dizer A? É inicial de que coisa? E em particular esse outro nome tem um problema. Em Python tem a flexibilidade de eu trocar o conteúdo de uma variável. Seria como uma caixa de sapatos, eu compro o sapato, recebo lá um sapato dentro dela e depois troco o conteúdo. Posso colocar meu CD-ROM, alguma coisa assim. No caso de uma caixa de sapato, é bom que eu coloque lá uma etiqueta. Isso aqui não é mais uma caixa de sapato, é uma caixa de CD-ROM. E aqui não tem jeito, né? Eu vou olhar e falar, mas o que tem nessa variável? Aí no caso do meu programa eu troquei os conteúdos, é complicado. Não é uma ideia boa, é preferível, mesmo que seja possível em Python, normalmente é preferível que o nome da variável descreva o conteúdo de um jeito unívoco, tá? Isso aqui então é um índice, um valor, um tipo de dados que vai ser usado por analogia com um andar de prédio, né? Então vai ter o primeiro andar, ou seja, andar 1, andar 2, andar 3, isso aqui seria um índice, a gente vai ver isso mais adiante, o que é, mas é uma coisa tipicamente inteira, não existe andar 1,5, por exemplo, né? Tá? Então aqui eu estou imprimindo. Bom, dá para ver que essa função print consegue imprimir dados do tipo inteiro, dados do tipo string, né? E dados do tipo ponto flutuante, ela se adapta aos dados, tá? E aqui apareceu esse resultado meio feioso aí, eu falo, poxa, mas esse 10 é de qual variável? Não sei, vou ter que olhar o programa, tá? Então, vamos ver agora outra, pouquinho mais de informação que a gente também está comentando no nosso PDF, tá? Que, como eu falei, começa com 01, né, o diretório onde estão os arquivos de programa, chama SRC, que é inicial de source, né, são as letras de source, ou código-fonte. Então, como esse é o vídeo 01, tudo que tiver relacionado a ele vai ter o prefixo 01. Então, se eu precisar saber de alguma coisa, eu procuro nos diretórios adequados, tá? Então, a gente viu aquele exemplo, vamos ver agora uma outra coisa. Vamos ver operações. Aqui, então, essas numerações de linhas se referem ao programa original, a gente já vai ver de onde vieram esses números, tá? Então aqui eu peguei aquela variável int, tá? É continuação.
só de linha diferente. E somei mais um nela. Como eu fiz? Eu fiz a conta, o conteúdo da IND, tá vendo aqui, ó, não está entre aspas, então esse conteúdo vai ser interpretado. O Python vai entrar dentro dessa variável e tirar o numerinho que tem lá dentro, vai somar com o número 1 e vai colocar de volta na variável IND, beleza? E aqui eu estou fazendo a mesma coisa da linha de cima, só que de um jeito mais econômico, tá? Eu sei que logo à direita do sinal de igual, sinal de atribuição, eu tenho IND. Então, ao invés de escrever esse IND, eu coloco mais. Aqui eu já estou dizendo, coloca na variável IND o conteúdo anterior dela, somado, né, com o sinal de mais, com 1. Então é a mesma coisa aqui. Estou somando, no fundo aqui eu estou somando duas vezes, essas duas expressões são absolutamente iguais. Naturalmente o conteúdo vai ser diferente, né? Antes era 10 e agora aqui virou 11. Agora aqui é 11, virou 12. E aqui mesma coisa com o custo. Aqui eu estou multiplicando por 1.1, né? Isso aqui, matematicamente, significa que eu estou aumentando o custo em 10%, tá? Esse é o jeito de escrever, tá? 1 seria 100% e 0.1 seria 10%, tá? Então isso aqui é um aumento. E aqui, do mesmo modo, eu estou fazendo a multiplicação. Estou usando a mesma técnica de colocar o sinal grudadinho no sinal de atribuição e fazer a coisa duas vezes. Então, incrementando o valor do custo duas vezes, né, em 10%. Eu não sei decor esse número, tá? Até daria para fazer no papel, mas é trabalhoso, e é justamente para esse tipo de trabalho que servem as máquinas, né? Tá? O computador, no caso. Bom, aqui eu não estou mais, para toda atribuição não precisa ser na mesma variável. Então aqui eu estou pegando uma variável chamada ind2, que eu estou criando nesse momento, tá? No Python eu crio variáveis no momento da atribuição e estou jogando dentro dela o conteúdo anterior da variável indi, que era 12, como a gente viu, somado com 1. Então, por exemplo, o indi2 tem 13. E agora aqui eu estou fazendo uma outra conta. Eu estou pegando a variável indi, que a gente sabe que tem 12, e subtraindo dela a variável indi2, que a gente viu tem 13. Então o resultado aqui a gente já sabe vai ser negativo, vai ser menos 1. E aí por último eu estou pegando o custo, que eu não sei decor, como eu falei, e dividindo por 10. Seria, por exemplo, criando parcelas, tá? Aí é sempre assim, aqui tá à direita, é mais ou menos japonês, né? De trás para frente, acho que, se eu não me engano, árabe e hebraico também são assim, da direita para a esquerda. A gente normalmente lê da esquerda para a direita, essa atribuição é feita ao inverso, tá? Então eu executo aqui, na verdade meio a meio, né? Eu executo aqui sempre da esquerda para a direita, como uma sequência ocidental de leitura, mas na hora de atribuir, eu atribuo para a variável da esquerda, né? Aqui inverte, tá? Então vamos jogar esse conteúdo lá dentro e ver o que acontece, tá? Jogar lá dentro, naturalmente eu estou falando do nosso interpretador, tá? Então aqui vou vir, jogo aqui, tá? E agora vou executar, vamos ver o que vai acontecer. Vixe, não aconteceu nada, olha, não tem nada aqui. Bom, é claro, né? Não deixa de ser uma brincadeira, mas a gente tem que lembrar que a gente não é só raciocínio, né? A gente tem expectativas, tem uma parte emocional, etc., que a gente muitas vezes não é totalmente racional, a gente tem expectativas e fica surpreso. Isso acontece o tempo inteiro. Então todas essas contas foram feitas, tá? O Python não enganou a gente, só que a gente não pediu para mostrar aqui. Então mesmo nesse programinha simples, seria útil se a gente tivesse mandado imprimir, ok? E na verdade é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então tá aqui o trechinho de programa, tá? Vai estar um pouquinho mais compactado, que a gente já está sabendo ler programas, tá? Então eu vou colocar aqui um monte de impressões. Então, primeira coisa,
Isso também está no PDF, tá? Eu vou tentar fazer isso sempre, mesmo que eu às vezes possa improvisar durante a apresentação, para garantir que ela pode ser revista no PDF. Eu vou tentar manter o mesmo conteúdo na apresentação e no PDF da apresentação. Quer dizer, o vídeo, a princípio, vai estar refletido no PDF da apresentação, para facilitar a leitura, estudo e tal. Então, aqui, ó, bom, lembra aqui do Heitor, né? É um literal. Aqui tem um jeito de não ser literal. Lembra que eu falei que Heitor é para ser interpretado literalmente? Então, aqui tem é um tipo especial, na verdade é uma das coisas novas do Python, que é chamado de string f-string, que é uma string que não tem só coisas literais, tá? Então aqui, ó, até dá para ver pela cor, o int realmente é um literal, mas entre chaves está a variável no fundo. Então quando eu coloco entre chaves, eu estou falando para o Python, olha, tá vendo que aqui é uma string f? Então, quando o que tiver entre chaves, você vai ter que procurar o conteúdo, tá? Então vou mandar rodar esse negócio e ver o que acontece. E aí, ó, lembra, eu tinha terminado de imprimir o custo em 12,99. Aqui é a nova sequência de impressões. Então, em primeiro lugar, eu de fato imprimi o nome da variável, ficou muito mais legível. Aqui eu ficava pensando, putz, mas o que é esse 10 mesmo? Aí, como o programa é pequenininho, era fácil lembrar, mas num programa maior, só tá o número, não ter nada, fica difícil de interpretar. E aqui não, tá o número e tá o valor. Como eu falei, o valor virou 12, né? Ó, era 10, somou 1 uma vez, somou 1 outra vez. Então foi de 10 para 11 e de 11 para 12. Perfeito. Agora aqui o custo tem uma coisa interessante. Lembra que eu falei que os computadores trabalham no modo especial, binário, tem também a questão dos limites de precisão, etc. Então, se eu fizesse a conta no papel, daria esse número aqui, tá? Aquelas dois aumentos de 10%. Então, apareceu uma coisa esquisita, esse numerinho 4 aqui. Então, isso é devido ao computador não ser perfeito em termos de matemática. Mas olha só, tem um monte de zeros aqui, eu nem sei quantos, né? nem dá para contar, mais ou menos, né? Daria para contar. Mas é um número, no final, depois de tantos zeros, é um número muito pequenininho. Então, qual que é a ideia? O computador, de fato, é impreciso, não é uma maravilha infinita como a matemática seria, mas a diferença entre esse 15,7179 e esse outro, que seria a conta real, a matemática, etc. E esse número aqui é tão pequena que não vale a pena me preocupar. Quando eu somar essas coisas todas, multiplicar, esses numerinhos assim, depois de um monte de zeros depois da casa decimal, vão dar um resultado diferente, de fato, mas vai ser tão pouco diferente, né, que é difícil interpretar como errado. Aí o 13, mesma coisa, eu somei aqui, olha só, o int2 era... O int era 12, somei 1, no int 2 foi 13. E aqui, como eu falei, o int vale 12, o int 2 vale 13, subtraiu menos 1. Então, beleza, número inteiro. E agora, por último, aqui está uma explicação de por que é o tal do ponto flutuante. Lembra, eu tinha 15,7179, tá? Aí eu dividi por 10, o ponto foi deslocado, seria como se o ponto tivesse flutuado, tá? Então por isso que é o nome ponto flutuante, tá? E ainda tem aquela coisa que eu falei aqui, ó, a conta não foi absolutamente perfeita, matematicamente perfeita, porque aqui no anterior tinha um 0,4, um 4 lá no finalzinho, aqui apareceu um 5. E aí, o computador não vale nada? Vale, puxa essas diferenças aqui, esse monte de números 0 na frente desse 5 ou desse 4, fala, bom, não vale nada essa diferença, então tá bom, tá? Então é isso por enquanto, tá? A primeira abordagem tem muita coisa para falar sobre variável, mas como primeira abordagem, nesse momento acho que está razoável. Bom, e por último, né, vamos falar aqui de casas, né, que a gente vai começar a conversar. Isso aqui é uma casa, quando eu quiser falar dessa casa, eu vou chamar, por exemplo, a casa do João, a casa da Maria, que seja, né?
tá? Assim, aqui está o nome, né? Eu pego esses vídeos, essas imagens de lugares que autorizam, né? Deixam a gente pegar coisas, mas ainda assim eu reconheço sempre de onde eu peguei e tal. A pessoa disponibilizou, merece uma espécie de agradecimento, né? E aqui está um prédio, tá? Aqui tudo bem, pode ser até a casa da Maria, mas aí eu vou falar a casa da Maria no prédio marrom. Então, se eu não conhecer a Maria, possivelmente eu vou falar o primeiro andar do prédio marrom, tá? Aqui vai ser o segundo andar do prédio marrom e assim por diante. Então, nesse prédio marrom aqui, em vez de usar só o nome, sei lá, Casa da Maria, eu falo prédio marrom, primeiro andar, prédio marrom, segundo andar e etc. Então, é isso que eu falei. Em Python, a gente escalar seria esse caso aqui, que é um cara que só tem isso, só tem uma casa, não tem andar, não tem nada, e esse outro aqui, que para identificar as casas, né, eu preciso colocar o andar, tá? Bom, em Python tem bastante recurso para indexar. Eu realmente poderia dizer casa da Maria, casa do João, mas o importante é que eu não tenho, eu preciso fazer uma espécie de indexação. Além de dizer, por exemplo, o prédio marrom, eu preciso colocar um índice, um andar, tá? A gente vai comentar isso numa próxima ocasião. E aí, por último, só lembrando, todos os textos, relatórios, apresentações vão estar disponíveis como software livre, né? E documentação livre nesse repositório chamado Python Study. Quem tiver com o PDF é só vir aqui e clicar. Quem não tiver, isso está explícito nessa URL. Bom, se gostou do conteúdo, por favor, dá um like no vídeo, que ajuda a fortalecer o canal. Por enquanto, muito obrigado. Até breve. Eu vou estar tentando postar um vídeo desses por semana. Muito obrigado e até breve.